Hoje eu decidi gravar aqui fora e assim, o meu microfone ele não anula o ruído da rua. E são 5 da tarde, então assim, as pessoas vão estar passando, crianças, escola, carro. Então assim, é rua de bairro, saibas que teremos barulho e vamos apreciar esse momento também. Assisti Divertidamente 2 e, gente, foi... Ah, tem outro detalhe também, ó. Ah, não, esse é carro. Mas aqui perto tá passar avião também. Como pode melhorar? Enfim, ó, o avião. Não morre tão cedo. Dá pra ouvir? Esse é um barulho que eu adoro, gente. Eu sempre lembro, tipo, o que mais é possível? Como posso viajar? E eu escolhi gravar aqui fora pra deixar a Morinha conhecer um pouquinho o quintal, porque tem uma passagem aqui que eu tenho medo que ela passe, né? E aí ela tá aqui, ó, explorando, tá vendo? Bonitinha demais. Aí eu decidi ficar aqui fora, enquanto, inclusive, descobri isso aqui, ó. Sentei pra gravar e falei, o que é isso aqui? Aí, final de semana, talvez, quando meu padrasto vier, eu peço pra ele colocar lá em cima, porque eu tenho medo de escada, então eu evito ao máximo subir. Enfim, decidi gravar esse vídeo porque fui assistir Divertidamente, fiz até anotações pra gente. Porque, gente, que loucura. Eu assisti e foi uma experiência muito boa. Eu sempre me surpreendo quando eu vou ao cinema ultimamente, como eu vou falar primeiro o que eu achei do filme, depois eu falo por que eu me surpreendo. O filme é incrível, gente, incrível. Eu sei que tá todo mundo rasgando elogios, e assim, é merecido a rasgação de seda, assim, é merecida. Se tem na minha opinião, se tem um exemplo de continuação de filme, porque né, é o Divertidamente 2, é Divertidamente 2, porque eles trouxeram... Assim que eu não assisti Divertidamente 1 de novo pra assistir o 2. E quando eu assisti o 2, eu meio que lembrava de tudo. E eu não assisto Divertidamente, ó, gente, anos. E eu lembrava de tudo, só de olhar os personagens, sabe? Claro, eu não lembro de absolutamente todas as aventuras, mas eles inserem a gente que, por exemplo, ela adora hockey, né? É o que ela ama fazer. E eu não lembrava disso. E eles inserem isso muito bem, e aí você meio que volta. Muito bem feito. Aí a gente começa com as 5 primeiras emoções que a gente já conhecia: alegria, raiva, tristeza, nojo e medo. É que medo tem uma cor parecida com a nova emoção. E, bom, por que eu me surpreendi? Porque, gente, o filme é incrível. Se você conecta com se você gostou do se você entendeu e você ainda tem conexão com essas emoções, cara, tu vai amar o filme, assim. E o que eles fizeram com a ansiedade, assim, eu vi gente falando que deveria ter alerta gatilho. Eu acho isso hoje, tá? Hoje. Eu já fui muito a favor do alerta gatilho, mas hoje eu acho de uma vitimização tão grande. Tipo assim, sério que tu acha que tu não és capaz de ver uma animação que te traz consciência, porque é uma exemplificação do que acontece, sabe? O quão acostumada a ser refém das suas emoções você tá, sabe? Sei lá. Mas é só meu interessante ponto de vista. E aí, esse vídeo vai ter spoiler, tá? Então, se você tem questões com spoiler, vai lá, assiste o filme, anota esse link e volta aqui depois, porque eu vou trazer coisas que eu não percebi ninguém falando sobre o filme. Todo mundo falou de outras coisas, menos do que eu vim trazer aqui. Então, eu acho que vai ser... As crianças passando. Eu acho que vai ser muito engrandecedor e tem tudo a ver com o conteúdo daqui do canal. Bom, começando o filme agora. As novas emoções são ansiedade, tédio ou deprê, e eu achei isso muito legal. Inveja. Calma aí, vou precisar colar, gente, eu TDAH, né? Ó, ansiedade, tédio, deprê, vergonha, verdade, vergonha, inveja e nostalgia. Gente, a forma como eles inserem a nostalgia é tão genial, é tão engraçada. Eu amei, amei, amei. Esse vídeo, eu não vou falar de todas as emoções, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou falar sobre a alegria e a ansiedade. Por quê? Se no primeiro vídeo, né, no primeiro filme, era alegria versus tristeza, aqui é ansiedade versus alegria. E assim, quem se irritou com a alegria no 1, porque a alegria tomava o controle e não entendia a importância das outras emoções, aqui a alegria dá espaço para a ansiedade experienciar. Mesmo discordando de tudo, mesmo percebendo o quanto a Riley está sendo contraproducente com ela mesma, ela ainda assim permite que a ansiedade
tenha o seu espaço. Só que a ansiedade não permite que a alegria tenha espaço. E, na verdade, nem ela, nem ninguém. Então, ela exclui as emoções primárias, ela leva para um lugar chamado cofre e entrou. E nesse cofre, inclusive, é onde tem algumas memórias da Riley. E eu entendi esse cofre como a nossa criança interior, que é para onde a alegria vai quando a gente começa a acreditar que a gente precisa ser uma coisa diferente, quando a gente precisa se adequar ao meio, sabe? Porque o que a ansiedade fala? Ela fala assim, não importa quem a Riley é, só importa quem a Riley precisa ser. E a ansiedade fala sobre isso, né? Ela fala sobre esse espaço de você ser aprovado o tempo todo. E aí é muito foda, porque no início do filme eles mostram que tudo que a Riley viveu no primeiro filme criou o senso do eu, que estava continuando sendo criado. Você via que nasciam mais laços, mais perninhas, enfim, mais fios. E a ansiedade exclui tudo. A ansiedade, ela pega aquilo, quebra, porque quando a alegria apresenta, acho que a alegria apresenta, fala, olha, aqui ó, isso aqui é o senso do eu da Riley, essa é a Riley. Aí ela fala, não, a Riley não pode mais ser isso, vamos começar de novo. E quebra, não tô parafraseando não, tá, gente, porque eu não lembro a frase. Mas ela quebra aquilo, destrói o senso do eu da Riley e começa a criar um novo senso do eu, que se antes era branco, ou seja, o branco é o que absorve todas as cores, não é? Então, se antes era branco, que era a absorção de todas as emoções, agora ela é toda laranja. O senso do eu da Riley se torna todo laranja. Ela exclui as outras emoções, porque não vai só a alegria de base, vai todo mundo, e fica só ela e as emoções novas, né? O Ted e a deprê e tal, que são meio que os amiguinhos ali. Quando o carro for mais barulhento, eu vou dar uma pausa pra gente poder deixar o carro passar, pra não ficar brigando com o som do carro. E aí, oi minha vida, vem dar um oi pra galera? Não, eu quero conhecer o quintal, gente. Eu quero conhecer o quintal. Vai brincar, minha filha. Te amo! Enfim, e aí eu achei isso incrível, de como que ela... Porque uma coisa que eu sempre me perguntei foi, eles não chamam de criança interior não, tá? Eu, né, que sou do meio que tô falando. Porque uma coisa que eu sempre me perguntei foi, como que a nossa criança interior ela é criada? Né, tipo, que momento que ela surge? Porque temos várias às vezes, né? Eu tenho várias etapas de Julianas. E qual é o momento que ela cristaliza ali, né, numa persona? E aí ficou mais claro pra mim, sabe? Que são os momentos em que você começa a perder o senso do eu. E aí esse senso, ele não morre, ele se guarda. E é por isso que a gente precisa voltar a falar com a criança interior. Achei, assim, muito interessante e explicativo para quem já tem atenção para isso. E aí, uma coisa muito legal é que eu percebi que o senso do eu da Riley passa a ser a partir de aprovação externa e julgamento, que ela não recebe de ninguém. Ela tira fontes. Tirei das vozes da minha cabeça, sabe assim? Literalmente, né? Porque foi da ansiedade. Mas assim, a ansiedade começa a dizer pra ela que ela precisa ser aprovada. Então quando ela chega lá, ela se exclui, né, das amigas dela pra poder estar com a pessoa lá que ela é fã de hockey e tal. Não sei se é hockey, sei lá o que fala. Então eu vou falar hockey, que eu acho que faz mais sentido na minha cabeça. Se não for assim que se fala, é sobre. E aí isso é muito interessante, porque uma coisa que também foi muito, muito maneira e que tem no trailer é o Vale do Sarcasmo. E o Vale do Sarcasmo, ele é criado quando a Riley mente. E ela mente pra ser aprovada. E aí ela debocha de algo que na verdade ela gosta, que inclusive machuca bastante quando a gente finge que não gosta de algo que a gente gosta. E aí é quando vem o Vale do Sarcasmo. Achei, assim, incrível. Agora, uma coisa que eu anotei aqui é que tem um momento que me marcou muito, que eu não vi ninguém falando, mas é uma frase que, assim, sabe aquela frase que atravessou? Muita gente foi atravessada pela ansiedade, eu vou falar dela mais ao longo do vídeo. Né, o eclipse, não, é aquela parte alta do filme, sabe? Nossa, fugiu a palavra. Mas aquela parte a mais importante do filme, digamos assim, sabe? O clímax, lembrei, do filme. O eclipse.
O clímax. Cara. O clímax. Agora foi. Do filme, que é a ansiedade, né? No final. Mas eu não me conectei tanto. Por quê? Porque realmente eu me identifiquei, mas uma outra Juliana, uma outra vida nessa vida, sabe assim? Que eu me conectei. Porque hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. E eu vou deixar aqui embaixo um vídeo pra você ver como que eu resolvi as minhas crises de ansiedade. Porque não foi olhando pra água, por nada, prestando atenção na respiração. Isso tudo é paliativo e eu queria algo assim, ó. Tá, como eu posso não ter mais isso? E aí eu descobri um jeito, não vejo ninguém ensinando, então eu vim eu mesma ensinar. E aí a alegria e a ansiedade, elas têm um debate muito foda, já perto pro final, se eu não me engano. Muito foda, em que a ansiedade, ela vira e fala assim, não importa quem a Riley é, importa quem ela precisa ser. Se esteja essa frase antes, né? Mas, enfim, é porque essa é a definição da ansiedade, pra mim. E a alegria responde assim, e se a Riley for tão bem, porque lembra, a alegria, ela é otimista, né? Então se a Riley for tão bem, que as pessoas vão respeitar ela. Gente, quando eu ouvi a alegria falando respeitar, não era gostar, não era apreciar, não era aceitar, era respeitar. Caralho, eu fui pros caralho naquela hora, assim. E eu sinto que ninguém entendeu a grandiosidade dessa frase. Ou se entendeu, não falou, né? Mas se tivesse entendido, acho que teriam falado. Tô falando de quem é criador de conteúdo, né? E tá falando sobre o filme. Que se apegaram muito no drama, né? Porque as outras emoções são mais dramáticas e as pessoas estão acostumadas com drama. Então as pessoas se conectaram muito mais com o drama do que com a consciência do filme, na minha opinião. E aí, porque o que é a palavra respeitar, né? É só você entender. E assim, independente da Riley ir bem no jogo, as pessoas têm que respeitar ela. Mas ela estava conversando com a ansiedade que estava tentando ter controle porque a Riley precisava ir bem. Então ela foi na energia otimista dela. E se a Riley for tão bem, que ao invés dela ser agradecida, ovacionada, sei lá, ela só seja respeitada. Sabe? Porque não importa se as pessoas gostam de você ou não, só importa que você tenha respeito para que você possa existir e que você também possa existir na vida das pessoas e as pessoas na dela e você na sua própria vida. Porque o que é um julgamento? É a falta de respeito. Eu não respeito você e aí eu te julgo. Eu não me respeito e aí eu me julgo, né? Porque se eu só respeitasse que as pessoas têm o direito de viver uma escolha diferente da que eu escolho viver, pronto. Mas não, as pessoas precisam julgar, as pessoas precisam ridicularizar, sabe? E aí vem o respeitar. Porque no fim das contas é só o que se requer. Que as pessoas respeitem umas às outras. Gente, eu achei isso uau. Sinceramente, foi a parte uau. Pra mim foi a parte uau do filme. A parte uau do filme foi quando a alegria falou e se ela for tão bem que as pessoas vão respeitar ela. E aí, bom, chega uma hora do filme em que a ansiedade tá metendo louco. Deixa eu tentar baixar um pouquinho que acho que vai ficar melhor, não? A ansiedade tá metendo... Fez diferença nenhuma, né? Só mostrou mais sujeira aqui, peraí. Deixa assim mesmo. A ansiedade tá metendo... Ai, ficou muito alto. Acho que assim tá bom, né? A ansiedade tá metendo louco, gente. Mas metendo o louco. E aí tá trazendo várias ideias, assim, até meio ilegais, digamos assim, na cabeça da Riley. Só pra Riley fazer o que ela precisa fazer, né? Entre muitas aspas. E aí a alegria, ela começa a tentar impedir que as ideias cheguem. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, porque as pessoas, tem gente no YouTube que não sabe ver peito. E aí, pode pôr no julgamento, inclusive. Mas aí, enfim, aí eu também não quero dispersar o vídeo. Ah, mas tudo bem, gente, eu tenho muitos peitos, é sobre. Cara, a alegria começa a tentar impedir as ideias de chegarem. E aí, ela tá meio que botando todo mundo em risco, porque eles estão quase caindo e tal, enfim. E aí, alguma emoção que eu queria muito lembrar quem foi, mas eu não lembro. Avião de novo. Aqui passa bastante. Oi, filha. Oi, filha. Você tá ouvindo o barulho do avião? Poxa, então essa filha tá te pegando. Desculpa. Desculpa, foi mamãe. Foi mamãe. Eu tenho vontade de desmontar essa barulho. Enfim, e aí alguma emoção que eu queria muito lembrar quem foi, gente, mas eu não lembro, virou e falou assim, Rhino, alegria, você precisa soltar. E, gente, pronto, ponto alto 2 do filme, você precisa soltar. Por quê?
As pessoas falam muito de positividade tóxica. Gente, positividade tóxica não existe. O que existe é o seu comportamento tóxico diante da positividade. Mas a positividade ser tóxica não existe. O ponto aqui é, na minha opinião, tá? Lembrando, tudo é sobre a minha opinião, né? Obviamente. Não existe verdade absoluta. Se você ainda acredita nisso, eu também já acreditei, mas não existe. Pelo menos pra mim, né? De novo, essa é a minha verdade absoluta, de que não há verdades absolutas. Sabe aquela coisa, tipo, a única regra é não ter regra? Tipo isso. E aí, foi muito grandioso pra mim, por quê? Porque não é sobre fingir que não sente as outras emoções, sabe? E nem fingir que sente. Porque eu fingi que eu era triste por muito tempo, eu acho. Na verdade, eu acreditava fielmente na tristeza e eu criei a tristeza. Mas hoje eu não vejo a tristeza com nenhum sentido, assim. E, enfim, mas não é sobre a tristeza esse vídeo. E aí, o você precisa soltar é soltar o controle de que tudo precisa estar sempre bem. Tipo, foi um recado de deixa a Riley fazer as escolhas dela. Ela precisa entender o que essas escolhas vão gerar de consequência. Deixa, você vai matar todo mundo tentando ter controle. Ai, eu tô com uma crise alérgica hoje. E a Amora tá muito grudada comigo hoje. Então, toda hora ela volta. Eu vim aqui pra fora pra dar uma respirada, mas ela tá voltando porque eu acabei de cutucar a gata, né? Então, assim, ela tá grudada comigo e eu tô grudada nela. Olha isso aqui, gente. Como eu não vou grudar nessa coisa? Me explica. E ela vai pequenininha, né, no vídeo. Você é muito linda, minha vida. Você. Aham. O pessoal do vídeo concorda, né, galera? Escrevam aí. Concorda, a Amora é muito linda. Ai, não morde a mamãe, não. A mordidinha dela é fraca, mas eu não gosto de mordida. E ela sabe disso porque a gente já conversou 1 milhão de vezes sobre isso. Então ela me morde o mínimo possível. Então, assim, E aí aí nessa hora em que tem o você precisa soltar, eu lembro que eu tava começando a ficar irritada. E eu falei assim, caralho, por que a alegria só não solta? Tipo, ai, foda-se então, Riley, faz as decisões que você quiser, foda-se, sabe? Ai, cansei então, vai na fé. Boa sorte, amiga, sabe? Mas por quê? Porque aí vem um ponto muito interessante. Gente, o que eu ver de referência, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque teve algumas informações, tipo essa que eu vou trazer agora, que eu vi referência no TikTok. Então eu vou deixar o TikTok aqui embaixo. Eu acho que eu não apaguei esses TikToks, senão eu vou ter que catar os links deles. Mas eu vi no TikTok. A alegria foi a primeira emoção que nasceu com a Riley. Então, a alegria, tipo assim, ela é o coração da Riley, sabe? E você vê como que ela fica menos feliz mesmo quando a alegria não acessa mais o controle, né? E ela fica ali uns 2 dias sem acessar o controle, que dizem que é uns 2 dias que o filme acontece. E aí que foi muito, muito intenso pra mim, porque a alegria, ela tem a consciência de que ela pertence ao verdadeiro eu da Riley, sabe? Ela sabe que sem ela, a Riley não vai ficar bem. E ela já entendeu que as outras emoções também são muito importantes. Então, se alguma delas sair da equação, a Riley não vai ficar bem. Mas a alegria e a tristeza, tá? Honra ao mérito a tristeza, que também foi quem esteve ali trabalhando arduamente junto com a alegria. Só que em lugares diferentes, né? E a alegria, você vê que é difícil para ela soltar, porque ela sabe que ela no controle vai ficar tudo bem, sabe? E eu acho muito doido quem odeia a alegria, porque, gente, a alegria pra mim é minha emoção, principal também. Eu adoro. Então, ela sabe que para a Riley ter uma saúde mental, não sei o que, ela precisa estar ali. As outras emoções precisam acessar o controle? Segundo o filme, precisam. Numa adolescência, talvez precise mesmo. Mas depois de adulto, não precisa mais não, tá, gente? Medo é distrator, ansiedade falta de senso do eu, sabe? Tanto é que ela destrói o senso do eu pra poder assumir. Lembrando, tem vídeo sobre ansiedade aqui embaixo. O que mais? Vergonha é auto-julgamento e julgamento também. Então, assim, as outras emoções não precisam existir, na verdade, né? Mas elas existem e não é sobre fingir que elas não existem. Porque aí você entra na positividade tóxica. Aí, ao invés de você reconhecer que você está negando as outras emoções, você começa a odiar a alegria. Pronto, falei. E aí, cadê? O que mais?
que eu anotei aqui, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Ah, outra coisa muito maneira, e aí eu vi num vídeo do TikTok também. Alegria, a personagem Alegria se chama Joy, na verdade, em inglês. E Joy não é a tradução literal de alegria. É mais um entusiasmo, é mais uma contemplação da vida, é mais um estado de presença. E aí, por que a ansiedade, ela só não deixou a alegria de lado? Porque a ansiedade, ela não consegue estar em estado de presença. Então, se ela precisava assumir o controle, ela precisava excluir qualquer senso de presença, porque ela precisa premeditar as maiores catástrofes do mundo, sabe? Que vão acontecer. E aí eu achei isso muito interessante, porque as pessoas acham que a alegria é só tá tudo bem, tudo legal, não sei o quê. E é sobre isso também, mas a alegria, você vê que a alegria é a única personagem que na caracterização dela mesma, ela tem um cabelo numa cor diferente. Você já reparou? Ela tem o cabelo numa cor azul, que é a cor da tristeza. E eu sempre me perguntei por quê, porque desde o Divertidamente eu tinha reparado isso. Mas por quê? Porque a alegria, ela chora. A alegria, ela também sente outras emoções. Ela sente a tristeza quando ela vê que a Riley não tá feliz. Ela fica triste por isso. Já reparou isso? E ela chora de ter lágrima. Ela fica com raiva quando as pessoas falam... Algumas emoções falam com ela alguma coisa e ela fala assim, é óbvio que eu não tenho como eu ficar calma. Alguma coisa assim, sabe? Ela tem um surto de raiva. E ela tem um surto de raiva muito por causa disso, porque ela é uma emoção complexa. Ela não é só vamos nos divertir, foda-se amanhã. Não é assim, sabe? É muito mais um estado de paz de espírito, de presença, de tranquilidade, de alegria, de contemplação, entende? Eu achei isso muito, 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 muito maneiro. E é por isso também que ela sempre parece ser a líder, porque além dela ter nascido com a Riley, ela é quem traz o senso do eu pra Riley. Porque quando a gente tá triste, a gente tá distante de nós mesmos. O nosso eu superior nunca tá triste. Então, quando a gente fica triste, é quando a gente se distanciou do nosso eu superior. Porque a gente tá julgando aquela situação de uma forma diferente que o nosso eu tá vendo. Quando a gente sente medo, a gente está comprando pontos de vista dessa realidade. Quando a gente sente raiva, a gente está julgando também, que alguém está errado. Quando a gente sente nojo, tem as pessoas têm uma ideia de que o nojo precisa existir para que você se proteja. Mas, gente, quando você tem consciência das coisas, você não precisa sentir nojo. Eu não preciso sentir nojo de botar o protetor bucal na minha boca, porque eu já sei que o protetor bucal é uma coisa muito específica, ou uma escova de dente, o que quer que seja. Apesar de ter pessoas que gostam de dividir escova de dente, isso não é um julgamento, é só uma percepção. Igual a coisa que as pessoas falam assim, se eu não tiver medo, eu poderia pular de um prédio, que eu ia achar que eu não ia morrer. Não, gente. Não. Você não precisa ter medo para não pular de um prédio. Você precisa ter consciência. É por isso que bebês pulam de lugares se precisar. Porque tem estudos que dizem que não, mas assim, eu já vi bebês que se colocam em situações de risco que claramente se tivesse uma consciência da informação, não fariam isso. E aí eles não sentiam medo. Então, o medo não vem da conscientização, entendeu? O medo vem adicionado porque as pessoas usam o medo para manipular. Coloca medo numa pessoa e vê se você não consegue fazer que ela faça qualquer coisa pra você. Então, as outras emoções são distratores dessa realidade. Não são necessárias. Pra mim, a alegria é a única que importa. Mas dizem que nem ela, tá? Dizem porque assim, dizem que o estado ideal que a gente deveria viver, ideal, né, entre muitas aspas, é a neutralidade. Só que eu acho meio chato. Então, assim, eu como uma pessoa bem intensa, eu gosto de sentir alegria. Sacou? Mas dizem que nem ela é necessária. Mas aí, dentro das escolhas, eu escolho sentir alegria. Entende? E aí, foi uma coisa que eu anotei aqui, né? A alegria, ela fica triste quando a Riley começa a se editar, buscar aprovação externa, excluir as amigas. Tu vê que é intenso. E aí que vem a parte final do filme, em que a ansiedade tem uma crise de ansiedade. Ela paralisa. E quem já teve crise de ansiedade sabe que é exatamente assim. Você tá tão acelerado que tudo parece que parou. Ao mesmo tempo que o teu coração tá assim... Só quem tem crise de ansiedade hoje já teve sabe como isso foi muito bem representado. E aí quem tenta entrar ali, a alegria, e ela não consegue.
E aí a alegria fala pra ansiedade, você precisa soltar. Que foi o que ela escutou lá atrás. Sabe, ela aprende, ela repassa. Muito. Ai, eu amo a alegria, gente, sério. Minha personagem favorita é a alegria e é sobre. E a ansiedade, ela solta quando todas as emoções se abraçam. E aí meio que tudo se integra. Aí tem algum momento lá que eu não me lembro e a ansiedade solta. E aí uma coisa legal também, que eu não sei se vocês viram, mas a raiva e a ansiedade são as únicas personagens que não têm nariz. Porque quando a gente tá num acesso de raiva, ou quando a gente tá numa crise de ansiedade, ou com a ansiedade no controle, a gente não respira bem. E aí eu te pergunto, você acha que essas emoções são de fato necessárias se elas atrapalham o teu senso de localização, sabe? Descansou, ó. Pronto, conheceu bastante o quintal. Eu não acredito. E como esse canal é sobre as coisas que eu entendo, trago aqui pra vocês que pra mim nenhuma das emoções são de fato importantes. E aí uma coisa muito maneira que se vocês repararem, e eu queria muito que Divertidamente 3 talvez trouxesse isso, ou 4, quem sabe, que vocês repararam que a Riley... Meu Deus, calma, deixa os carros passarem. Eu senti que eu tava brigando com eles aqui. Vocês repararam que quando a Riley, ela não tem nenhuma... Quando ela não tem nenhuma emoção no controle, ela ainda tá fazendo escolhas e ela ainda tá vivenciando as coisas? Por quê? Porque o que rege a gente não são nossas emoções. Nós não somos as nossas emoções. Estima-se que 98% do que a gente sente, pensa e dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções não são nossos. Vou repetir. 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Então, quando a gente vê a Riley existindo e vivendo a vida mesmo sem nenhuma emoção no controle, a gente percebe que a gente não precisa de emoção para viver. Então, o que faz a Riley se movimentar? A consciência. Tá aí um integrante que falta em Divertidamente. A consciência, que eu não sei se a Disney Pixar vai trazer, mas eu ficaria assim, saibam que se a Disney Pixar trouxer a emoção não, né? A consciência para Divertidamente, lembre-se de mim falando assim, Juliana foi pros caralho, porque eu vou pros caralho. Caraca, maluco, pelo universo, como pode melhorar? Eu não tô com muita fé não, confesso, mas pode POC no julgamento. Fé que se for contribuição pro planeta, isso vem à tona. E aí tem uma coisa muito maneira, gente, que pra finalizar esse vídeo, no final, a ansiedade solta o controle, e a alegria, e aí falam, né, que a Riley tá chamando pela alegria. E aí tudo se acalma quando a alegria assume o controle, sabe? Muito, muito, muito foda, muito foda. E uma coisa muito maneira é que a alegria coloca a ansiedade pra sentar. E se vocês repararem, a ansiedade, ela bebe um chá chamado anxiety. Só que o T no final, que é a ansiedade em inglês, é um T em inglês. Porque anxiety é com TY no final. Só que eles trocaram pra TEA, que é chá em inglês. Então é um chá de ansiedade que a própria ansiedade está tomando. Achei esse trocadilho uma coisa muito gostosa, sabe? E no fim, você vê que a proposta de Divertidamente não é você excluir nenhuma emoção. É você integrar todas elas. Porque perceba, eu sinto raiva, eu sinto frustração, eu sinto tédio, eu sinto tudo isso. Só que eu não permito que elas fiquem no controle porque não é uma escolha que eu faço. Porque toda vez que eu entro nesse espaço, eu acesso uma consciência sobre isso. E aí quem volta para o controle ou é a alegria ou é só a consciência. Entende? O controle fica vazio. Mas é uma escolha. Eu não rejeito nenhuma delas. Eu só percebo, estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Vamos lá. Vamos perceber o que está certo sobre isso. E aí eu vou e acesso uma consciência, entendeu? E aí naturalmente as emoções soltam o controle. E aí é legal que a ansiedade, ela fica ali. E aí quando a alegria pergunta pra ansiedade, tipo, vamos ver como a ansiedade pode ser útil. Aí a ansiedade começa a pensar um monte de coisa mirabolante, a alegria fala assim, mas nada disso aconteceu. O que a gente tem de fato pra olhar? Aí a ansiedade, amanhã a Riley tem prova. Aí a alegria, muito bem, ansiedade, amanhã a Riley tem prova, você tem razão. E isso foi muito legal, porque a alegria é o estado de presença. Então, a ansiedade ali foi representada como uma personagem que cuida
das nossas preocupações. Só que preocupação também é distração, gente, porque é estar ocupando um espaço que você não precisa estar. Porque se você tem consciência, e é por isso que eu acho que falta a consciência nesse filme. Porque se você tem consciência, você não precisa de mais nenhuma emoção. Se eu tenho consciência que eu tenho que acordar cedo da manhã, eu não preciso ficar preocupada com acordar cedo da manhã. Eu coloco um despertador. Eu converso com o meu corpo e falo, corpo, como pode ser mais fácil a gente acordar amanhã no horário correto? E se a gente não acordar, reconhecer que existe um presente por trás da gente não ter acordado. Fiz tudo que estava ao meu alcance, não acordei, então o presente é esse, sabe? Exemplo, semana passada, não, essa semana, eu botei o despertador para acordar 8h30. Foi essa semana. Botei o despertador para acordar 8h30, mas eu tava muito cansada. Ele tocou 8h30, eu acordei e falei, 5 minutinhos. E fui. Acordei 9 da manhã. Acordei 9 da manhã pensando assim, atrasei todo mundo. Tem a menina que vem aqui fazer faxina aqui em casa, que já tá 10 minutos me esperando lá fora. O pedreiro deve ter gritado pra caralho, eu não ouvi. Enfim. E aí, sabe o que aconteceu? Ela atrasou porque ela teve problema com a saúde dos filhos, tá? Ela teve uma questão ali, então ela teve que resolver. Os pedreiros atrasaram também e eu acordei, todo mundo chegou depois do meu acordar. Então eu teria acordado 40 minutos mais cedo, sendo que aqueles 40 minutos foram importantes pra mim, à toa. Então, quais são os presentes por trás que você não reconhece? Entende? E é isso, meu amor, eu acho que Divertidamente 2 é muito bom, muito bom. Eu não me conectei com o filme, eu não assisti o filme praticamente todo, mas eu escutava e aí eu anotava o que eu achava que era importante, porque eu não me conecto mais com esse tipo de narrativa. Mas talvez eu continue escolhendo assistir Divertidamente 3, 4, sei lá o quê, porque pra mim foi interessante perceber como que eles explicaram, mas ninguém fala sobre e se essas emoções não forem necessárias? E qual é a base da crença dessa emoção? E é isso, meu amor. Deixa aqui no comentário o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, se fez sentido pra você, se pra você ter todas as emoções faz sentido. Pra mim não faz, eu sempre fico meio mal. E se eu tô mal, na minha cabeça não faz sentido ficar mal. E aí é a minha cabeça, tá? Eu criei esse canal porque eu não ouço ninguém falando as coisas que eu acredito. Então, por isso que esse canal existe. Então, pra mim, todas as emoções, elas existem, mas não precisam estar no controle, percebe? E tá tudo bem quando elas assumem o controle, acessa a consciência, percebe o presente por trás disso e cada vez elas vão acessar menos, sabe? E você vai viver uma vida que, se você escolher, muito mais alegre, feliz, contemplativa, presente, sem preocupação, reconhecendo que você não tem controle de nada. O sol não nasce porque você pede, o sol não se põe porque você pede, a chuva não vem porque você fez um esforço, sabe? O mundo acontece apesar da gente. E é por isso que a gente é um grão, né, no meio da história, apesar da gente ser a história inteira. Então, me diz o que você achou nos comentários, o que você achou do filme, do vídeo. Se você discordar de tudo, tá tudo bem também, eu não me importo, assim, eu escolho receber de você o que você sentir que é contribuição de trazer, mas assim, zero julgamentos ou pontos de vista, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!